Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de mangas longas e cor azul escuro. O cenário do nosso programa também é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: Clube de Leitura do Tribunal recebe a escritora potiguar Ana Cláudia Trigueiro. Tribunal reconhece vínculo de vendedor considerado representante comercial autônomo pela empresa. Universidade terá que pagar indenização por trabalho presencial de uma professora com gestão de alto risco durante a pandemia. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a desembargadora Perpétua Vanderlei. Ela e Rafael Lopes conversaram sobre a 80ª Assembleia do CONEMATRA, que é o Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho e que será sediada pela Escola Judicial do TRT-RN. Então fique aí que o Justiça e Trabalho está começando. O Clube de Leitura Momento 2030 recebeu neste mês de março, mês da mulher, uma escritora potiguar que se encantou com a literatura ainda na infância. Escreveu o primeiro livro aos 13 anos, mas só depois de ser mãe foi que voltou a escrever, agora para crianças e adolescentes. Vamos conhecer um pouco mais da história de Ana Cláudia Trigueiro. Filha de uma professora e um vendedor de livros, Ana Cláudia Trigueiro cresceu em meio a publicações de todos os tipos: gibis, didáticos, romances, enciclopédias. Até hoje ela guarda com carinho detalhes das histórias interpretadas pela mãe dela. Eu sou filha de uma professora e de um vendedor de livros, então eu gosto muito de dizer que a minha casa era um ambiente muito propício, muito favorável à literatura. Era cheia de livros a minha casa e a minha mãe contava histórias, né? Quando nós éramos bem pequenos, somos 4 filhos, então eu me lembro de, com 4 ou 5 anos, ouvir a minha mãe contando lendas brasileiras, contos de fada. Ela era daquelas professoras, assim, do jardim de infância, que tem aquela voz melodiosa. Então, se eu fechar os olhos, ainda consigo ouvir mamãe dizer, contando a história de Chapeuzinho Vermelho, assim: Chapeuzinho Vermelho, venha cá. Parecia que estava cantando uma música pra gente. Para uma criança de 3, 4 anos, isso é muito encantador. De leitora para escritora foi rápido. Ainda adolescente, Ana Cláudia escreveu sua primeira história, mas ela não gostou muito. Veio a vida adulta, a faculdade de psicologia e foram os filhos que a fizeram voltar a escrever. E aí, quando eu fiz 13 anos, eu fiz a minha primeira história, numa pegada assim, meio de assombração: Lili e o Casarão. E aí, mamãe adorou, as mães estimulam muito a gente, né? Ai, filha, que história bacana, mas eu achei horrível. Eu pensei assim, diante de tudo que eu leio, isso aqui tá horrível, não vou continuar fazendo isso. E durante muitos anos da minha vida não escrevi. Quando eu já estava na faculdade de psicologia, eu sou psicóloga, aí eu comecei a ter vontade de escrever novamente. Comecei com crônicas, contos, e eu mandava por e-mail para os meus amigos. E aí os meus filhos foram nascendo, comecei a escrever histórias infantis para eles, que eu lia para eles antes deles dormirem. Foram meus primeiros leitores, foram meus amigos e meus filhos. E aí, parece que uma coisa vai levando a outra, né? Comecei a ver concursos literários, participei, tenho alguns prêmios literários, né, na minha carreira. E depois vou começar a mandar as coisas que eu escrevo para editoras. Muitas editoras disseram não, e algumas disseram sim. E aí eu cheguei a essa marca, né? 12 livros publicados em 15 anos de carreira literária. Ana Cláudia foi a convidada deste mês do Clube de Leitura do TRT-RN. A escritora, que tem 12 livros publicados, alguns deles esgotados e outros a caminho, conta que ficou honrada com o convite. Mãe e psicóloga da Rede Municipal de Saúde, ela ainda encontra tempo para falar sobre literatura nas escolas e também é frequentadora de clubes de leitura como o do TRT. Acho muito legal. Eu faço parte de um clube de leitura, né? Nós temos um clube de leitura chamado Candeeiro, com escritores potiguares. É bem legal o nosso clube de leitura. Eu sou fã dos clubes de leitura. Incentivo, toda vez que eu vou muito para as escolas, né? Então, toda vez que eu vou numa escola, eu incentivo as professoras a fazerem clubes de leituras entre os seus alunos. Por quê? Porque o clube de leitura, ele serve a muitos objetivos
que são objetivos muito dignos. Ele não é só um momento em que você se encontra com amigos para falar de um livro. Ele também pode ser um momento em que você faz amigos, um momento solidário entre as pessoas que fazem parte desse clube de leitura. O Clube de Leitura Momento 2030 foi criado pela gestão da Biblioteca Miguel Josino, aqui do TRT-RN, com o objetivo de promover a literatura e estimular a interação entre os servidores. Os eventos acontecem uma vez por mês e sempre tem como convidado um escritor potiguar. Então, a proposta do Momento 2030 é de ser um espaço de compartilhamento de leituras, de vivências, de experiências com livros que os participantes estão tendo ou até mesmo já tiveram em algum momento. O clube se reúne aqui mesmo, na Biblioteca do Tribunal, e é sempre um momento muito interessante de troca de experiências entre os participantes. Se você tem um livro que você achou interessante, quer informar, ou durante o debate você lembrou, isso é agregado nesse momento de troca de informação. E também, se você não estiver lendo nenhum livro e quiser só participar como ouvinte, é muito bem-vindo também. Porque, como o Momento 2030 tem essa proposta de desenvolvimento do hábito da leitura, talvez no momento que a pessoa participou inicialmente não estivesse ainda com essa motivação e durante o encontro, durante essa interação social, sentiu essa vontade, pegou uma sugestão interessante e aí vai buscar para ler a partir de agora, O TRT-RN reconheceu o vínculo de emprego de um vendedor externo de um atacado que era considerado pela empresa como representante comercial autônomo. Carol Reis tem os detalhes dessa decisão judicial. O TRT-RN reconheceu o vínculo de emprego de um ex-vendedor externo de um mercado atacadista considerado pela empresa como representante comercial autônomo. O vendedor alegou no processo que, embora tenha exercido suas funções de forma subordinada e exclusivamente em prol da empresa, o supermercado se utilizou de contrato de representação comercial a fim de burlar a legislação trabalhista. A empresa, por sua vez, afirmou em defesa que a relação mantida com o autor do processo possuía natureza estritamente comercial, tendo sido formalizada legalmente por contrato de representação comercial autônoma. No entanto, de acordo com o desembargador Bento Herculano, relator do processo no TRT-RN, as provas testemunhais demonstram a existência de vínculo empregatício. O vendedor declarou que trabalhava de segunda-feira a sábado e, quando não enviava pedidos pelo sistema da empresa via celular, o supervisor ligava questionando o fato. Além disso, os preços praticados nas vendas somente poderiam ser alterados com autorização da empresa ou dentro da sua política de estratégias de venda. Alegações confirmadas por depoimento de testemunhas. Para o magistrado, o depoimento pessoal do ex-empregado evidencia elementos claros da existência de vínculos de emprego de subordinação jurídica, pessoalidade e não eventualidade, demonstrando que a prestação de serviços ocorria nos moldes da CLT. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento original da segunda vara do trabalho de Natal. Uma universidade privada terá que pagar a indenização por trabalho presencial de uma professora com gestação de alto risco durante a pandemia de Covid. Rafael Lopes tem mais informações. No processo, a ex-empregada pede a indenização alegando que, mesmo estando grávida durante a pandemia, foi obrigada a trabalhar presencialmente, ficando exposta à contaminação e demais riscos. A professora juntou laudo médico, revelando que era portadora de trombofilia em acompanhamento pré-natal de alto risco, estando no grupo de risco do Covid-19. Em sua defesa, a empresa alegou que, em função da gravidez da professora, houve uma adequação nos horários das aulas. O desembargador José Barbosa Filho, relator do processo no TRT-RN, destacou que a pandemia do Covid-19 causou grandes impactos e danos psicológicos na população em geral, tendo representado uma preocupação consideravelmente maior para pessoas idosas com comorbidades e também para pessoas gestantes. Ele ressaltou que, ainda assim, no dia 19 de janeiro de 2021, pouco mais de 2 meses antes do nascimento do segundo filho da reclamante, a empresa estava insistindo para que a professora trabalhasse presencialmente. Isso estaria comprovado em mensagens de textos juntadas aos autos do processo. As conversas de WhatsApp
WhatsApp revelam ainda que a professora ministrou aula para um aluno que testou positivo para o Covid-19 em meados de novembro de 2020. A partir disso, o relator do processo avaliou que, assim, considerando que havia determinação médica para que a trabalhadora permanecesse em home office, que a empresa tinha conhecimento e, mesmo assim, determinou o trabalho presencial. Conclui-se que a parte sofreu abalos de ordem extrapatrimonial, que devem ser indenizados. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento original da segunda vara do trabalho de Natal. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a desembargadora Perpétua Vanderlei. Ela falou sobre a 80ª Assembleia do CONEMATRA, o Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, que será sediada pela Escola Judicial do TRT-RN. É já, então não sai daí. De volta com o programa Justiça e Trabalho, e agora eu tenho o prazer de receber aqui ao meu lado a desembargadora doutora Perpétua Vanderlei, diretora da Escola Judicial aqui do TRT-RN, que vai falar com a gente sobre um importante evento que vai acontecer aqui em Natal na próxima semana. Doutora Perpétua, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade e seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Justiça e Trabalho, viu? Em primeiro lugar, quero dizer que eu agradeço a oportunidade de falar sobre o CONEMATRA, sobre esse evento tão importante. Eu, sim, tenho que agradecer. Fico muito contente de ter essa oportunidade. Doutora Perpétua, CONEMATRA, o Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho. Eu queria começar com a senhora, antes da gente entrar no evento em si, que a senhora explicasse para a gente e para a nossa audiência sobre o que significa existir uma instituição como o CONEMATRA no contexto da Justiça do Trabalho local e nacional. Qual é a finalidade do CONEMATRA? É reunir todas as escolas, saber suas demandas, saber suas necessidades, saber como estão agindo, ou seja, existe, como qualquer escola, isso é bem simples, qualquer escola tem o chamado plano político pedagógico, que é a espinha dorsal do trabalho, ou seja, quais são as atividades, qual é a filosofia que vai ser empregada. Pouco a pouco se foi percebendo que a Emenda Constitucional criou somente a possibilidade das escolas e criou a Escola Nacional. Se foi percebendo a necessidade de um alinhamento. Ou seja, uma pedagogia unificada. Unificada, exatamente. Então, o CONEMATRA, que é o conselho, vai pegar as temáticas que cada escola está trabalhando para levar para a Escola Nacional e unificar. Agora, esse evento de Natal, a importância dela é muito grande, porque agora já vai ser outro momento que vai ser instaurado. Ou seja, tendo esse evento regional, local, essas interlocuções entre os participantes deve ser bem maior, né? Sim, será bem mais ativa, mas pelo presencial, porque há uma interlocução muito forte através de aulas, temos EAD, isso é muito forte da ENAMAT. Mas essa interlocução entre aqueles que são diretores, levando o que faz de melhor, vai ser feito um grande mapa para saber quais são as atividades opcionais que essa escola oferece e quais são as que ela oferece missão de interesse dos outros, para compartilhar. Quer dizer, evita retrabalho, aproveita ao máximo quem está fazendo um bom serviço. Então, você tem expertise em determinada matéria, isso vai ser aproveitado por todos. É uma coisa muito boa. E, então, voltando ao plano político-pedagógico, o plano político-pedagógico é diferente. Nós temos aqui uma escola pequena. Temos as 3 tipos de escola. A escola grande, temos as escolas médias e temos as escolas pequenas. As escolas pequenas têm um impasse muito grande. Então, tem uma demanda muito séria. Primeiro, a demanda de magistratura, que é formada pela própria ENAMAT. É aquilo que tem que se dar. Ao mesmo tempo, para a nossa escola, a gente tem demandas que vêm, por exemplo, do CNJ em relação, ou do CSJT, em relação aos servidores. Isso também entra no nosso calendário. Então, a escola tem um calendário próprio em que todas as demandas, e eu estou falando aí obrigatório, são localizadas, distribuídas dentro do ano. E, ao mesmo tempo, procura reservar
um pouco de espaço, para não haver engessamento, para que a magistratura tenha cursos adequados e que estimule a criatividade, né? Porque sempre na atualidade também. Se for seguir só uma pauta fechada, não vai ter atualidade, mas isso é dentro de toda essa visão que vai ser reforçada agora no Codematra. Que bacana. Doutora Perpétua, e na avaliação da senhora, qual será o ponto alto desse evento sediado aqui em Natal, dias 27 e 28? Na avaliação da senhora, qual será o ponto alto? Aquele tema de destaque ou que tem uma procura ainda maior dos participantes? Não, eu acho que um tema muito importante, o segundo tema, porque o grande tema é esse pensamento regional unificado. Mas a gente vai ter a presença da diretora da Escola Nacional, a ministra Kátia, e vamos ter também um que é uma grande preocupação da agora, que é a presença de Dr. Braulio, com a questão agora dessa jurisprudência feita com acesso aos meios tecnológicos. Doutora Perpétua, outra curiosidade que nos vem à mente quando a gente fala dessas questões de pedagogia que envolve judiciário, né, os demais meios sociais. Como é que vocês percebem a volta desses servidores e desses magistrados após a participação num evento como esse? Porque eu acho que a mente deve borbulhar de novas ideias e o pessoal vem bastante oxigenado, acredito eu, né, de volta para o trabalho. Tem-se o formulário que responde ao final de cada curso, dizendo, e tem duas perguntas básicas. Como você vai aplicar isso na sua vida profissional e na sua vida pessoal? E é através dela que a gente verifica o que pode ter influenciado no comportamento. Que legal. Então vamos aproveitar a oportunidade de fazer o convite para quem está assistindo o nosso programa. Próximos dias 27 e 28. Local específico e horário? O horário é praticamente o dia todo. O local é o Hotel Golden Tulip. E quanto ao horário, a gente pode chegar lá às 7 horas da manhã que começa a aula. Quanto antes, melhor, né? Chegue cedo. Doutora Perpétua, mais uma vez eu queria agradecer a sua disponibilidade, a presença aqui no nosso programa, sempre constante. Não tanto. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e, repito, estamos aguardando todos no evento para podermos aprender um pouco mais e cada vez que a gente aprende, melhora a nossa vida de trabalho e a nossa vida pessoal, tudo interligado. Verdade. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.